Bom, como eu disse no mapa de voo anterior, 2 Tessalonicenses foi escrita logo depois de 1 Tessalonicenses, talvez com meses ou semanas também de diferença. Portanto, é o mesmo contexto histórico, é a mesma igreja de Tessalônica, lá de Atos 17, e é tudo igual. Agora, o que é que vai mudar? Aparentemente, o que aconteceu foi que quando Paulo falou lá na sua primeira carta sobre a volta de Jesus e aquela esperança, ele falou no capítulo 4 e no capítulo 5 também, que Jesus estaria voltando e tal, parece que alguns entenderam aquilo meio errado e falaram assim, Jesus está voltando, beleza, então não preciso mais trabalhar. Começaram a andar um na casa do outro, almoço na casa de um, café da manhã na casa do outro, né? uma jandinha na casa do fulano e nada de trabalhar. Olha como é que as coisas funcionam, até mesmo dentro da igreja, né? Às vezes a gente usa um elemento da doutrina cristã a nosso favor, torcendo o que realmente é o ensino bíblico, e isso é um grande perigo. Então, o apóstolo Paulo precisa escrever essa outra carta para corrigir esse comportamento. E é nesta segunda carta que nós vamos encontrar aquela famosa expressão, quem não quer trabalhar também não coma. Então, Paulo vai corrigir esse equívoco aí dos tessalonicenses. Não creio que fossem todos, mas alguns. Ele cita que alguns entre eles estavam agindo assim. Então nós vamos chamar esta carta de a carta dos últimos dias, porque aqui ele vai falar um pouco mais sobre o que vai acontecer no futuro, ele vai ampliar um pouquinho a doutrina da escatologia, né, dos últimos dias, e além de fazer isso, ele vai então corrigir esse comportamento errático aí dos tessalonicenses. Preste atenção que o problema não estava no que Paulo ensinou, estava no que eles estavam interpretando e como eles estavam vivendo, né? Então, nós vamos, para facilitar a nossa análise desses 3 capítulos da carta, vamos dividir assim. Primeiro, o dia da vingança. Paulo vai relatando como Deus vai retribuir aqueles que não obedeceram o evangelho, não creram no evangelho. Então, o dia da vingança. Deus retribuirá as más ações e os maus homens. No capítulo 2, nós vamos encontrar o dia do Senhor. Você lembra a expressão dia do Senhor que foi usada várias vezes, inclusive lá no Velho Testamento? E nós dissemos que o dia do Senhor na Bíblia nunca se refere a um dia de 24 horas, inclusive nunca se fala o dia do Senhor como sendo o domingo. O dia do Senhor sempre tem a ver com um período de juízo. Nós vimos isso lá, por exemplo, no profeta Joel e outros profetas que usaram essa expressão. É a mesma que Paulo vai usar aqui. O dia do Senhor, quando Deus julgará os ímpios. E aí, só para ficar aí nos dias, né? No capítulo 3 nós temos o dia de hoje. Bom, à luz de tudo isso, como viver? E, né, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, enquanto nós aguardamos o Senhor tomar vingança contra os inimigos, enquanto nós aguardamos o dia do Senhor, do qual aqueles que creem estarão livres, mas como é que nós vamos viver no dia de hoje? E aí então virão as exortações do capítulo 3. E é nessa hora que Paulo então faz a correção do rumo nas aplicações erradas que eles estavam fazendo a respeito da esperança. É sempre importante pensar isso. Nós pensamos muito pouco sobre 2 assuntos que são fundamentais para a fé cristã: a ressurreição de Jesus e a vinda de Jesus. Nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. E muita gente não pensa nisso, tem medo de pensar nisso, ou então pensa nisso apenas de uma forma especulativa. Né? Começa a fazer uma série de declarações e conexões que às vezes são assim uma verdadeira viagem, assim, né? Só que não é uma viagem outra, senão a viagem na maionese. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, esses exageros a respeito da escatologia. Mas a própria palavra de Deus diz isso, a gente não deve desprezar profecias. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses dá essa exortação. Então nós precisamos saber as coisas que são fundamentais para a nossa fé e para a nossa esperança. E a carta aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, nos mostram que na medida que nós temos a esperança no lugar certo e na medida certa, nós vamos viver vidas certas e seremos assim modelo e bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Tenho certeza de que você gostou de ler essas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Mais uma vez eu insisto, dê uma olhadinha também em Atos capítulo 17 para você fazer a conexão histórica entre o que aconteceu na formação daquela igreja e por que Paulo está falando essas coisas aqui.